Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Liturgia aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 26 de outubro de 2022, quarta-feira, 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 9. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não aos homens. Vós o sabeis. O bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo com os escravos, deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. Salmo 145, versículos do 10º ao 11, 12 ao 13ab, 13cd ao 14, refrão 13c. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Repitamos: o Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. Vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Repitamos: o Senhor cumpre sempre suas promessas. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, versículo 2. Aliás, versículo 14 do capítulo 2. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho, Pai nos chamou
a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, do lado de fora, vós começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora. É sempre bom interpretarmos o texto. Lucas 13, versículos de 22 a 30. A reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. São muitos os que se salvam. A pergunta nasce talvez de alguém com a mentalidade de colecionador de boas obras, como os fariseus. Eles acreditam garantir a própria salvação à força de acumular no currículo bom número de obras agradáveis a Deus. Jesus tenta corrigir essa forma de pensar. Diz que muitos se apresentarão com as credenciais de quem viu Jesus falar nas praças e até tomou refeição com ele como bons amigos. Ninguém se iluda, esforcem-se para entrar. A porta é pequena e dificultosa. Um alerta para os cristãos que se fiam e gloriam de cumprir os preceitos da igreja, missas, sacramentos, rezas, mas não conseguem viver em paz com a família e arrastam ódios intermináveis pela vida afora. Salvam-se os que praticam a justiça e a caridade, ou seja, o amor. Abre-nos, Senhor. Lucas 13, versículos de 22 a 30, é o título da reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É preciso admitir, não temos a chave do reino de Deus. Se o Senhor não abrir a porta para nós, acabaremos do lado de fora, onde há pranto e ranger de dentes. Não se merece o céu. Não pode ser comprado com boas obras, nem adquirido em suaves prestações semanais com missa dominical. Jamais arrombaremos o portão celeste ensinando nas praças ou comendo com o mestre. Em poucas palavras, só entraremos no céu por um ato de misericórdia divina. No entanto, está bem claro que nós precisamos cooperar com a misericórdia fazendo uma forcinha, pois a tal porta é bem estreita, adverte Jesus. Em outra parábola, contada para servir de alerta aos ricos, Jesus disse que tal entrada podia ser comparada à proeza de um camelo que passasse pelo buraco de uma agulha. Notável esforço para um bicho tão pesado, corcovado, desajeitado.
Quando perguntam ao mestre se são poucos os que se salvam, os que entram, ele parece se esquivar da questão. Não obstante, em várias passagens do Evangelho, está muito claro que Deus quer a salvação de todos. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. João 12, versículo 32. Entretanto, Jesus não ilude a ninguém a respeito do caminho estreito. Bem podemos nos iludir se escolhemos as estradas largas deste mundo, feitas de comodismos e preferências, prazeres e lazeres, acumulações e poderes, tudo no plural. Ao contrário, nossos amigos, os santos, já nos apontaram a trilha na direção oposta: trabalho e disciplina, serviço aos pequeninos, amor ao próximo, obediência a Deus. Mas, acima de tudo, que brote de vosso coração um brado continuado: abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. Afinal, o desejo do céu já é um começo do céu. O próprio Senhor nos mandou pedir, pois é a um Pai que nos dirigimos. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Mateus 7, versículos do 7 ao 8. O céu deve ser desejado como a alma apaixonada de São João da Cruz, que disse: mostre a tua presença, mate-me a tua vista e formosura. Olha que esta doença de amor jamais se cura, a não ser com a presença e com a figura. Canção 11. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Quando irei contemplar a face de Deus? Salmo 42, versículo 3. Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 26 de outubro, Santo Evaristo. No atual anuário dos papas, encontramos Evaristo em pleno comando da Igreja Católica, como quarto sucessor de Pedro no ano 97. Era o início da era cristã, portanto, é muito compreensível que haja tão poucos dados sobre ele. Enquanto do anterior, Papa Clemente, temos muitos registros, até de próprio punho, como a célebre carta endereçada aos cristãos de Corinto. Do Papa Evaristo nada temos. Nada que seja escrito por ele. Mesmo em poucas informações, o que temos veio de Irineu e Eusébio, dois ilustres e expressivos santos venerados no mundo católico. São as poucas informações que possuímos. Naqueles tempos, o título de Papa era dado a toda e qualquer autoridade religiosa, passando a designar o chefe maior da Igreja, somente no século VI. Por essa razão, as informações às vezes se contradizem, mas Santo Eusébio mostra-se muito firme e seguro ao relatar Evaristo como um grego vindo de Antioquia. Ele governou a igreja durante 9 anos, nos quais promoveu 3 ordenações, consagrando 17 sacerdotes, 9 diáconos e 15 bispos, destinados a diferentes paróquias. Foi de sua autoria a divisão de Roma em 25 dioceses, a criação do primeiro colégio de cardeais. Parece que também foi ele quem instituiu o casamento em público com a presença do sacerdote. Papa Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Embora a fonte não seja precisa, assim sua morte foi oficialmente registrada no Livro dos Papas em Roma. Santo Evaristo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem
os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, do aramaico para o português, significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia ele vai voltar e será o fim da história, a parousia, o juízo final. No ambiente místico, não tem como imaginarmos essa cena. É inenarrável e inefável. Jesus voltando para o julgamento de toda a humanidade. Não haverá mais esse tempo e espaço como conhecemos. Algo transcendental. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. Quem for para o inferno vai por conta própria, por rejeitar Deus. Eu quero o céu, o gozo eterno, estar com Deus para sempre. Por isso, quero me reconciliar com Ele e reconhecer meus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros. Perdão por todos os meus pecados, Jesus, e me dê a vida eterna. Obrigado, Jesus, pela sua graça.